Boa noite a todos. Uma grande alegria, todos. O Paulo, novamente, em nossa casa. Toda semana a gente fala e parece que a gente é repetitivo, mas a doutrina nos traz amigos, né? E acaba virando uma amizade muito... Então é uma grande alegria sempre receber os amigos em casa, mais uma vez. Muito obrigada, viu, Paulo? E o Paulo vem falar sobre um tema fácil hoje, que é a psicologia do perdão, né? Ninguém precisa nem ouvir, isso é facinho, né? A gente já tira de letra. Queria agradecer as pessoas novas que vieram, que sejam bem-vindas, sintam-se em casa. As pessoas que estão nos assistindo pelo Face, nossos amigos, também sintam-se bem-vindos, acolhidos. E eu convido a todos a fazer uma oração para a gente começar o nosso bate-papo hoje sobre o perdão. Convido a todos a elevar o pensamento a Deus nesse instante. Nosso Pai, um sentimento de gratidão pela vida, a oportunidade de mais um dia que Deus nos dá. É sempre a oportunidade de novos aprendizados, de novos ensinamentos, de novas oportunidades de nos melhorarmos e ajudarmos os nossos irmãos que estão em volta. Então, agradecidos que somos, Pai, obrigada por mais um dia de vida, obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos nesta casa de oração, a Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso irmão mais velho, aquele irmão que nos acolhe, nos abraça, que nos recebe com tanto amor sempre, a espiritualidade maior que acompanha os trabalhos desta casa, ao mentor espiritual desta casa, nossa gratidão, e também aos nossos mentores. Em um pensamento de paz e harmonia, todos juntos, pedimos que a espiritualidade amiga ajude e abençoe o Paulo nesse nosso bate-papo, intuindo para que nós consigamos também aprender um pouco mais do Evangelho e principalmente colocar em prática no nosso dia a dia. Mais uma vez agradecemos esta oportunidade divina e damos então por aberto o trabalho da casa de hoje. Que assim seja. Paulo. Obrigado. Imagina. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e domine. Boa noite, pessoal que nos acompanha aí pelo Facebook, as mídias sociais. Eu trouxe esse tema, a psicologia do perdão, para a gente pensar e refletir um pouquinho desse tema que sempre se apresenta a todos nós, né? Porque todos nós temos necessidade do perdão e também temos o dever moral de aprender a perdoar, né? Então eu trouxe aqui alguma coisinha para a gente refletir sobre dois itens principais. O primeiro deles é com relação ao halo-perdão, e o halo-perdão é o perdão aos outros. Então, primeiramente eu vou comentar a respeito do perdão aos outros, e depois a gente vai perceber que a gente só vai conseguir perdoar os outros se a gente conseguir perdoar a nós mesmos. Então, se nós carregamos culpas e desculpas, nós vamos ter muita dificuldade em perdoar os outros. Enquanto não fizermos essa reflexão extremamente importante para nós, o perdão aos outros, ele vai ser só uma letra vazia. Vai ser só um hino que a gente vai cantar, mas que não vai ser sincero, que não vai ser verdadeiro, né? Então, vamos entender esse processo do perdão, como é que ele funciona? Então, eu trouxe aqui diferentes níveis de entendimento do perdão. Então, o primeiro nível relacionado ao perdão é o nível da incompreensão. Então, como é que ele acontece? Eu costumo dizer, e depois a gente vai falar sobre isso, que a questão do perdão, ela é muito simples. Simples demais. Por quê? Porque basta não nos ofendermos. Concorda? Então veja, se eu não me ofender, não há necessidade de perdão. Correto? Então a gente pode acabar a palestra e ir embora. Essa é a lição principal. Não se ofenda.
Se você não se ofender, não tem que ler nada sobre o perdão, porque não vai ter que perdoar, né? Então o problema é esse, ó. Eu me ofendo. Então, alguém me fez alguma coisa, alguém falou alguma coisa, aconteceu alguma coisa, eu me ofendo. E quando eu me ofendo é porque eu fiquei com raiva, né? E a raiva, ela é uma emoção básica. E essa emoção, ela aflora porque tem um sentimento por trás. Qual que é esse sentimento? Orgulho, né? Então, eu me sinto melhor que os outros, eu acho que tal pessoa não devia fazer isso comigo, etc e tal. E aí, me sinto ofendido e vem a raiva, tá? E aí, se essa raiva ela é cultivada, ela vira mágoa. E a mágoa ela é um sentimento. E ela fica em nós. E aí é muito comum nós ficarmos magoados com as pessoas e as pessoas quererem nos alfinetar dizendo: mas você é espírita, você não pode ficar magoado, né? E aí a gente pensa assim: bom, ainda bem que eu sou espírita, porque se eu não fosse, você estava morto, né? Porque dá vontade de matar as pessoas às vezes, né? Então, cria-se essa coisa falseada no movimento espírita que o espírita não pode ficar magoado, que o cristão não pode ficar magoado, né? E a Joana de Anjos diz que é perfeitamente natural que a gente se sinta humano, que a gente saiba que pode errar e que pode ficar magoado, né? Agora, a questão é, quanto tempo eu vou ficar magoado? Né? 10 anos? 20 anos? Aí eu já tenho um problema, né? Eu posso ficar magoado uma semana, um mês, um ano, 2 anos, depende, né, do que foi feito e depende de como a nossa estrutura psicológica vai digerir isso. Então vem a mágoa. E aí, se a gente não se liberta da mágoa, a mágoa vai ganhando força, ela vira rancor. Se eu não me liberto do rancor, o rancor, que é um sentimento, né, ele vai ganhando corpo e vira ódio. E o ódio, ele é extremamente perigoso, porque ele é frio. E aí no ódio, o sentimento, ele está meio que gelado, né? A gente não, já não sente mais aquela coisa do calor quente da raiva. A gente já pensa friamente e isso pode nos levar até a vingança. Então o ódio ele é perigoso por causa disso. Ele nos leva a pensar friamente, a muitas vezes agirmos dissimuladamente para tramar vingança. E a vingança, quando se instala, ela também faz um convite para quem? Para os nossos amigos espirituais que estão ao nosso redor e que falam: você está com raivinha, está magoado? Vamos criar um processinho de vingança aqui. E se essa ideia está no nosso psiquismo, ela passa a ganhar força também por esses nossos irmãos desencarnados que vêm estimular esse processo de vingança. E essa vingança ela pode acontecer de várias formas, né? Calúnia, eu começo a falar mal da pessoa, eu começo a fofocar, né? Eu posso cair num atrito verbal, em discussões totalmente que não levam a nada, tanto verbais quanto atritos físicos, né? Pode partir para porrada, né? Para violência, né? Então eu esqueço muitas vezes que eu sou cristão, sou espírita, estou tentando melhorar as coisas e o lado humano ele vem realmente à tona, né? E veja, tudo isso aqui, ele se transforma num círculo vicioso. Então, se eu não tomar cuidado e deixar essa ofensa ganhar essa magnitude de chegar ao ódio, ele vira um círculo vicioso. E eu não saio desse círculo, ó. E esse círculo, eu coloquei aqui no slide, essa cor cinza, para mostrar que ele é frio, ele é calculado. Parece que a pessoa sente um certo prazer mórbido de ficar nesse círculo, né? Então, veja, todo esse processo aqui que eu comentei, tá? Ele decorre de uma coisa muito interessante que está lá no Livro dos Espíritos, que é uma incompreensão de nossa parte da lei de justiça, de amor e de caridade. Nós não entendemos muito bem essa lei. Por que nós não entendemos? Porque a nossa visão a respeito de justiça, ela ainda é pautada no olho por olho, do dente por dente, né? Ou seja, nós entendemos justiça, a maioria pelo menos, né, como vingança. Então, alguém nos fez algo, a gente acha que a justiça tem que ser feita por nós, ou a própria divindade tem que nos vingar, né? E a gente não entende que existe uma lei maior por trás disso. E ela é uma lei só, é de justiça, amor e caridade. Então ela não pode estar desvinculada. Se é justiça, tem que ter amor. Se é amor, tem que ter justiça. Se é amor e caridade, tem que ter justiça. Então essa justiça, ela não é a nossa visão estreita de justiça que quer vingança, que quer que o outro pague.
para conosco a suposta ofensa ou algo que ele nos fez. Lembrando, né, esquecendo que muitas vezes nós estamos ali num aprendizado. Tá? Muitas vezes machucamos pessoas lá atrás e aí vem agora a expiação para a gente passar muitas vezes por situações que fizemos os outros passar. E aí vem o aprendizado. Olha, tá vendo como é ruim, né, passar por isso? Tá vendo como é ruim ser machucado? Tá vendo como é ruim ser caluniado? É um aprendizado, mas a gente quer cair na vingança. Né? E isso é interessante porque quando Moisés estipulou essa lei de olho por olho, dente por dente, ele deu uma abrandada na lei. Eu não sei se vocês conhecem a história, né? Mas antigamente, naquela época lá do judaísmo, a questão era muito grave, né? Então, se o indivíduo ele ia lá e roubava um cavalo do seu vizinho, o outro ia lá e queimava a família inteira do outro. Então, olha como o negócio era desproporcional. E aí o Moisés falou, não, vamos equilibrar a balança. Então, se a pessoa roubou um cavalo, é olho por olho. Você vai lá e tem o direito de roubar um cavalo. Se você matou alguém da família, então você sabe que alguém da sua família vai ter que morrer para ter essa questão. Então, a gente acha muito bruto isso, mas já foi uma melhoria. E hoje, claro, a gente não pensa nessas coisas, né? Pelo menos acredito que ninguém pense nisso, né? Isso é consciência, a gente não pensa nessas coisas, tá? Então, vejam, tudo isso, essa confusão de confundir vingança com justiça, é porque nós carregamos essa herança atávica dentro de nós, por conta de estarmos muito mais próximo ainda do nosso começo do que do nosso fim, que é a perfeição, que é o amor. Então, esse nosso juiz interno, ele é extremamente severo e rigoroso com os outros. Né? E às vezes ele é muito severo também para conosco. A gente vai comentar isso quando a gente verificar a questão da culpa. Mas normalmente nós nos melindramos, nos sentimos vítimas e nós queremos que o outro sofra, que o outro pague. Né? Queremos a punição para o outro, invocando justiça, e muitas vezes invocando justiça divina, como daqui a pouco a gente vai falar. Né? Então, a recomendação do Emmanuel é essa. Tá? Esquece todo o mal. A justiça é de Deus. Não temos que procurar fazer justiça. Nós temos que extrair um aprendizado daquilo que nos ocorre, daquilo que nos acontece. Né? Então, eu sempre comento no curso lá da Joana de Ângeles, com o pessoal o seguinte, olha, a dor mais atroz, quando ela chega, seja ela qual for, tem sempre um convite. Qual que é o convite? O convite o que está sendo pedido para mim aqui? O que necessita ser curado dentro de mim? Que convite é esse? Existe sempre algo que a gente possa mudar dentro de nós. Então, se uma dor ou sofrimento chegou, olha, é porque tem alguma coisa que precisa ser mudada em nós. Tem um convite sendo feito pela vida. E o convite é mais ou menos esse. Olha, do jeito que você está levando a vida, não está dando certo. Talvez seja bom para o ego, talvez seja bom para a persona, para o aplauso que você quer, para o seu sucesso. Mas para o espírito, isso não é interessante. O espírito precisa de valores. Quais são os valores? Olha, você precisa aprender a ser mais humilde. Não, mas eu sou humilde. Não, não é. A humildade é algo que está muito distante de nós. A humildade é isso, é a conquista do amor. É quando nós queimarmos todo o laço, todo o traço de orgulho, de vaidade, de melindre que existe em nós. E isso demora. Tá? Então, quando situações relacionadas ao perdão se apresentarem para nós, olhe, pense, qual convite está sendo feito aqui para mim? Tem um convite, e o convite qual que é? Aprenda a desculpar, aprenda a perdoar. Aprenda a olhar o outro como irmão de caminhada, que erra. E erra tanto quanto a gente erra. Ainda ontem eu comentava no curso com o pessoal, se chegar uma criança aqui e te chamar de bobo, você vai olhar para a criança e falar assim, Exu do inferno, você me paga, vou te pegar lá fora, vou arrancar sua orelha na hora que seu pai não estiver vendo. Talvez tenha alguém que pense assim, mas em sã consciência, ninguém pensa isso. Por quê? Porque é uma criança. Ainda que as crianças digam a verdade e que reconheçam em nós um bobo, uma boba, você não vai tramar vingança contra essa criança. Você vai ficar ofendido porque ela falou isso? Ora, e o adulto, quando faz isso? Por que a gente age diferente? Porque ele é adulto, ele já deveria saber, mas não sabe.
E essa é a questão. Por quê? Porque tem muitos indivíduos que ainda são crianças espirituais. É adulto só no corpo, é adulto só na cabeça, no cabelo branco, enfim. Né? Tem muito adulto não praticante por aí, vocês sabem disso, né? A pessoa cresceu, mas não pratica, né? A maturidade. Mas o que é levado em conta nesse sentido é a maturidade espiritual, não é a maturidade do corpo. Então, é só a gente lembrar disso. Mas o indivíduo me ofendeu. Sim, mas ele é de propósito. Sim, o problema dele, não é meu. O meu exercício qual que é? É aprender, entender, né, por que ele está agindo dessa maneira. Olhar para o outro e falar, poxa, ele não sabe o que faz. Porque quem planta o mal, uma hora colhe o mal. Né? Então, o nosso exercício é esse. E não cair num processo de querer justiça, querer vingança ou algo do tipo. Né? Então, veja, todo esse processo aqui pode nos levar também a... nos leva essa questão da mágoa, do rancor, ao ressentimento. E o que é o ressentimento? A palavra ressentimento, ela por si mesma, ela já se define, né? Ressentir. Sentir de novo. Só que ressentimento no sentido ruim, né? A gente sente a dor do negócio de uma forma não prazerosa, né? De uma forma deletéria. A gente lembra do ocorrido e sofre na mesma intensidade que ocorreu, né? Isso é interessante porque o ressentimento, se nós olharmos aqui o dicionário, ó, vejo a definição do dicionário, melindre, suscetibilidade, recordação de uma afronta acompanhada do desejo de vingança. Então o ressentimento é a coisa assim, você lembra o que a pessoa fez e fala, miserável, você me paga, né? Uma hora, né? Mas o mundo gira, eu te pego uma hora. Ou fica esperando que a vida faça vingança pela gente, tá? Então o ressentimento, ele é ruim pelo seguinte, né? Só um comentário aqui à parte, né? Veja que o ressentimento ele virou até música, não sei se vocês conhecem, né? Tem uma musiquinha aí de uma dupla sertaneja, do Jades e Jadson, né? Que já deve ter ouvido bastante por aí, né? Aliás, as músicas sertanejas são muito interessantes para a gente estudar a psicologia ali, porque a gente vê o indivíduo ali colocando a culpa sempre numa mulher, né? Ou colocando a culpa sempre numa traição, algo do tipo. A pessoa nunca se responsabiliza, né? Então a culpa é sempre de uma mulher que traiu, de uma mulher que não quis, de não sei o quê, ou algo do tipo, né? O indivíduo nunca é culpado, né? A gente entende. E essa música do ressentimento, ela é interessante porque, ela está aqui no slide, eu vou ler só o último parágrafo que diz assim, ressentimento, você brincando e eu pensando em casamento, né? Agora estou com outra e você está sabendo. Tá louca, desorientada, querendo tomar veneno. Então, existe um certo prazer ali em ver o outro sofrendo, né? Então, arrumei outra, tô bem, às vezes nem tá bem. Às vezes nem tá bem, é só para fazer fusquinha, é só para afrontar o outro. Tá louca, desorientada, querendo tomar veneno? Ótimo, atingi meu objetivo. É a vingança. Aí a pessoa fica lembrando daquilo e fica tramando vingança. E quando a gente sabe que o outro está sofrendo pela nossa ação, aí é que a gente continua no fervo, né, no negócio. Então veja como a gente é infantil, veja como a gente é imaturo nesse ponto, né? Porque quem supera realmente, toca a vida para frente, não fica preso nisso, tá? E a Joana de Ângeles, ela diz exatamente isso, olha, que cultivar a raiva convertendo em ressentimento, né? Nós descarregamos vibrações muito densas e pesadas na nossa corrente sanguínea, na nossa estrutura celular, a ponto de matar as nossas células, a ponto de baixar nosso sistema imunológico e realmente ficarmos doentes. Então, ressentimento, mágoa, raiva, né, tudo isso faz com que o nosso fígado fique afetado, a nossa bilis fique ruim, né, o nosso pâncreas, o nosso estômago, a nossa cabeça, insônia e tudo mais, né? E é um processo muito ruim porque, como diz o adágio popular, em termos simples, olha, o ressentimento é veneno para a alma que afeta diretamente o corpo físico. E, como diz o adágio popular, seria mais ou menos assim, eu tomo veneno esperando que o outro morra. O outro não vai morrer, o outro vai continuar tomando as cachaças dele, fazendo as coisas dele, e a gente que vai ficar sofrendo lá, né? Com o nosso fígado, o nosso estômago, o nosso pâncreas, a nossa cabeça, enfim. Tá? E aí, tem uma história interessante a respeito do ressentimento, da mágoa e do rancor, que eu trouxe aqui para vocês várias historinhas. Uma delas eu sempre conto por aí,
que é a história do Pedro e do Malco, que está no livro Até o Fim dos Tempos, da Amélia Rodrigues, do Divaldo Franco. Então tem a referência aqui, está na página 143. E naquela passagem onde Judas traz Jesus e vai uma multidão de soldados para prender Jesus no Jardim das Oliveiras, existia um cidadão chamado Malco. Malco era um pupilo, ali um protegido de Anás e Caifás, e o Malco ele tinha aspirações, tanto políticas quanto de poder. Ele queria ser sacerdote, ele queria ser alguma coisa ali, né? Então o Malco ele era, como se diz na adagem popular, o pau-mandado lá dos sacerdotes. E o Malco foi à frente, liderando os soldados. E quando eles chegaram no Jardim das Oliveiras para prender Jesus, aquela célebre cena onde Pedro arranca a espada e corta a orelha do Malco, né? E aí Malco começa a gritar, obviamente, né? E a Amélia Rodrigues coloca esse trecho, né? Ó, sem perturbar-se, Jesus tocou a orelha do Malco, né, com a ferida aberta em sangue e cicatrizou. Então vejam, aqui nós temos a informação mediúnica. Então a Amélia Rodrigues diz que Jesus não restituiu a orelha, que ele cicatrizou. A orelha ficou lá no chão, sei lá, perdida em algum lugar, tá? E aí Jesus olhou para Pedro e disse, ó, embainha a tua espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido, enunciando a lei de causa e efeito. Né? Muito bem. E aí, é interessante pelo seguinte, lá naquela época do judaísmo, há 2000 anos atrás, se você tivesse alguma deformidade física, faltando um dedo, ou lepra, faltando um nariz, uma orelha, um olho, alguma coisa do tipo, você era considerado uma pessoa impura, aí você muitas vezes até era excluído do livro da vida. Então o que aconteceu com o Malco? Quando ele perdeu a orelha, ele perdeu o direito de se tornar um pupilo de sacerdote, aspirações políticas e tudo mais que ele gostaria. E nesse momento, ele guardou uma mágoa, um rancor, um ressentimento gigantesco pelo Pedro, que cortou a orelha dele. E não ouviu o que Jesus falou, embainha a tua espada. Né? A Amélia Rodrigues ressalta isso, ó. Há espadas invisíveis que despedaçam vidas, esfacelam esperanças, ceifam ideais. O Pedro arrancou uma espada física e o Malco arrancou uma espada invisível. Por que ele está falando isso? Porque o Malco, ele saiu daquela região e foi para Roma perseguir cristãos. Mas ele queria um em particular. Quem que ele queria? O Pedro. Porque o Pedro é que foi o responsável pela desdita dele. E ele ficou 50 anos perseguindo cristãos, perseguindo lá todo mundo, até ele encontrar o Pedro. Né? Então veja, o Pedro, agressor, dominado pela raiva, cortou a orelha do Malco usando uma espada visível. E o Malco, dominado pela raiva, converteu em ressentimento e passou 50 anos com essa espada invisível tentando acertar o Pedro de alguma maneira. Esquecendo aquilo que Jesus falou. Tá? Então, olha que interessante. 50 anos depois, o Malco, com os soldados romanos, numa investida às catacumbas, acharam os cristãos. E quem estava lá? Pedro. Quando ele viu Pedro, ele ficou todo feliz. Agora te encontrei. Seu bruxo, maldito, né? Não sei o quê. Só faltou xingar ele de espírita, né? Não existia o nome de espírita, né? Mas se tivesse, xingaria também. Espírita, seu médium. Enfim. E aí, quando Pedro viu o Malco, ele lembrou do ato infeliz que cortou a orelha dele e imediatamente se arrependeu, porque 50 anos depois o Pedro já estava transformado, curava as pessoas, já tinha entendido, já tinha internalizado o Cristo interno dele. E quando ele olha para Malco, ele cai de joelhos na frente de Malco, pedindo perdão. E aí olha que coisa interessante da vida. Quando os soldados romanos viram aquilo, falaram, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Se esse aqui, que é líder dos cristãos, se ajoelha para você, é porque você deve ser tão importante quanto ele. Prega ele na cruz também. E pregaram o Malco na cruz. E o Malco ficou possesso. Por quê? Porque aquela vingança, todo aquele ressentimento dele se converteu o quê? Em nada. Por um ato da vida, desses que acontecem sem a gente esperar, ele também foi pregado na cruz. De que adiantou o ressentimento? Desencarnou, foi para o umbral, vociferando. Em outro momento, a Amélia Rodrigues comenta, quando Pedro desencarna e vai encontrar Jesus, Jesus fala, não, volta e vai
orientar aquele ali. Quem? O Malco. O Malco? É ele, teu irmão, vai lá. Ele está desequilibrado, não é assim? Tá? Que funciona a coisa? Então olha só, uma metáfora para refletir. Muita gente não gosta que eu fale isso, mas não fui eu que falei isso, só estou repetindo que o Rossandro Klinge, ele tem uma metáfora muito legal, interessante sobre isso. Ele diz o seguinte, olha, a questão do ressentimento, do perdão, seria mais ou menos assim, ó, imagina que alguém vomita em cima de você, né? E aí você deveria perdoar, falar, não, tudo bem, meu irmão, eu vou limpar aqui, tá tranquilo, né? E aí você pega aquele vômito e fala, não, guarda dentro do Tupperware. Aí você põe dentro do Tupperware, todo aquele vômito você vai recolhendo, põe dentro do Tupperware e fecha. Aí de vez em quando você vai lá, abre o Tupperware e cheira. Esse é o ressentimento. Você vai ficar lembrando daquele negócio ruim que a pessoa te jogou, te lançou. Por quê? Por um masoquismo besta que nós temos. Então essa metáfora ela é muito interessante porque nos faz refletir nisso. Para que ficar lembrando do mal que nos fizeram? Lembra do Tupperware, quando isso acontecer? Você está guardando vômito dentro do Tupperware? E quanto mais o tempo passa, mais fétido fica o negócio, né? Então por quê? Aí você cheira lá, lembra da ofensa e vem tudo à tona de novo, aí dói o estômago, dói a cabeça, né? Olha que masoquismo, né? Que vitimismo que a gente gosta nessas horas de mostrar, né? Olha, eu fui injustiçado, olha, eu fui isso, eu fui aquilo. Não foi nada, né? Nós somos mais um no grande concerto da vida, né? Tem gente que sofre muito mais que a gente. E o Raul Teixeira, ele também diz o seguinte, olha, veja como é interessante. A quem amamos, dificilmente lembramos, né? Nos recordamos. Mas a quem odiamos, o tempo todo estamos lembrando. Olha como a gente gosta de sofrer. Então, a minha mãe, dia das mães eu lembro da mãe, dia dos pais eu lembro do pai. Não sei o quê, aí, o aniversário, aí eu lembro das pessoas, né? A quem a gente ama, a quem a gente considera. Mas quando a gente está brigado com alguém, toda hora a gente está lembrando da pessoa. Encontra alguém já começa a falar mal do outro. Porque quem errou? O outro. Eu nunca errei, eu não erro, né? No relacionamento, quando não dá certo, quem que errou? O outro. Quem que traiu? O outro. É sempre o outro. A culpa nunca é nossa, né? Então a gente precisa fazer um exercício de humildade. Então Jesus, ele fez do perdão um dever moral para com todos nós. É só nos lembrarmos do caso da adúltera. Quem quiser ler com detalhes depois, eu trouxe aqui a referência, está lá no livro Luz do Mundo, também de Amélia Rodrigues, que é uma série de vários livros muito interessante, que ela conta várias histórias de Jesus que não estão na Bíblia, né? No item Atire a Primeira Pedra. E essa história é interessante porque essa mulher se casou com um homem e esse homem era adúltero. Então, frequentemente, ele abandonava a esposa. Saía para festa, balada, né? Happy hour, também tinha naquela época, tá? Era um nome diferente, mas tinha. E aí a mulher se sentiu abandonada, obviamente. E aí apareceu alguém, percebendo a carência dela, foi lá e se aproveitou da carência dela. E o marido pegou em flagrante. E, obviamente, pegou a mulher, levou para a praça. E quando ele leva para a praça, conta Amélia Rodrigues, que Jesus olha para ele e diz mentalmente, como te atreves? Logo tu, que é o verdadeiro adúltero, logo tu que abandonaste a tua esposa, que deixasse ela sozinha, relegada, né, à solidão, à carência afetiva, e aí ele larga a pedra. E nesse momento ocorre uma coisa muito interessante que todos nós já sabemos, né? E Jesus anuncia, né? Aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Aqui tem uma lição muito importante. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. E aí todo mundo largou a pedra e foi embora, né? Não sei se eu estivesse lá se eu largaria a pedra, mas pela questão moral de Jesus ali, que é forte, né? Provavelmente as pessoas se sentiram acuadas pela presença de um ser de luz. E o mais interessante disso tudo, vejam, a mulher fica esperando o julgamento de Jesus, a censura de Jesus. E Jesus olha para ela e fala, mulher, ninguém te condenou? Não, mestre. E ela esperava a censura de Jesus, porque Jesus era um mestre, era um rabi. E ele diz para ela, muito menos eu. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Vejam, é a lição da reeducação. Não julga, não condena. O que ele fez? Ele simplesmente perdoou. Mas vejam, aqui tem uma lição importante sobre o perdão. Perdoar não é ser conivente com o erro.
tá? Mas eu não vou me colocar contra a pessoa. Foi o que Jesus fez. Falou, ó, o que você fez está errado. Não importa que você estava carente, sozinha, o que você fez foi errado. Eu entendo o que você fez. Mas ó, vai e não faz de novo, porque é errado. Veja que interessante, eu não me coloco contra a pessoa, me coloco contra o que ela fez. E essa que deve ser a nossa postura, porque isso muda tudo. Porque quando alguém nos fere, nos machuca, você chega na pessoa e fala, ó, não concordo com o que você fez, tá? Mas eu vou continuar sendo seu amigo, estou do seu lado, vou continuar te amando, te amparando, mas o que você fez está errado, precisa corrigir. É diferente, é a questão de reeducar e não se colocar contra a pessoa, né? Porque muita questão relacionada ao perdão está relacionada a isso. Muitas pessoas não nos perdoam, porque quando o indivíduo se coloca nessa posição de não perdoar, ele tem a falsa ideia de que ele está com poder, de que ele é superior e que você que errou é inferior. Então, enquanto ele não te perdoar, ele mantém essa relação de poder. Eu sou superior e você errou, você é inferior. O que é uma ilusão, né? Porque o indivíduo, ele está se achando superior, mas não é. Na verdade, é um ato de extrema inferioridade. É falta de caridade, como está colocado aqui, né? Então, eu me coloco contra o que o indivíduo fez, mas não contra a pessoa. Essa é a verdadeira caridade. É importante falar isso pelo seguinte, não é ser conivente, está errado, precisamos corrigir. Mas não me coloco contra a pessoa, porque aí eu dou a chance dela se reabilitar perante a vida, perante a consciência dela. Tá? Então, a Maria Dolores, pelo Chico Xavier, ela diz isso. Nós precisamos aprender a perdoar. Tem um poeminha dela muito bonito, eu trouxe só um trecho que ela diz assim, ó, considere a alma querida e bela, da existência mais nobre a mais singela. Ninguém caminha sem errar. Eu dei destaque em negrito aqui. Ninguém caminha sem errar. Aí ela continua, perdoar, perdoar, perdoar. Né? Todos nós temos necessidade do perdão. No livro Trigo de Deus, de Amélia Rodrigues, ela conta a questão do Judas. Judas culpou-se e se matou. E aí, comenta Joana de Anjos que Judas não teve coragem de se enfrentar e fugiu. Mas aí ela comenta, fugiu para onde? Ninguém foge da própria consciência. E aí ele foi para o Vale do Suicida. E quem foi lá visitar o Judas? No livro Trigo de Deus, nesse capítulo, item 12, arrependimento tardio, né? A Amélia Rodrigues conta, Jesus foi lá, estendeu a mão para o Judas e disse, Judas, vem comigo, está tudo bem. Né? Você vai ter séculos e séculos aí para reparar, né, o mal que você fez contra você mesmo. Contra mim, não tem nada, fica tranquilo. Né? E aí, andando para o segundo nível agora, relacionado ao perdão. O primeiro nível é da incompreensão, então eu me ofendo. Tenho raiva, né, dou meu showzinho e tudo mais. Agora, tem o segundo nível, quando a gente está mais amadurecido, geralmente quando a gente ouve uma palestra igual a essa, né? Não é brincadeira. Deveríamos, né? Toda vez que ouvíssemos uma palestra que fala sobre o perdão e como que é o processo, a gente vai ser testado. Vai. Pode ter certeza que vai. Né? Se eu tenho um problema com o perdão, frequentemente ele está voltando para a minha esfera psíquica. Né? Então, quando eu compreendo um pouquinho mais sobre isso, aí vem uma abordagem diferente. Então, o que acontece? Aí vem a ofensa, vem a raiva, vem a mágoa, porque nós somos humanos, temos o direito de ficar magoado, tá? Mas aí eu paro e penso, opa, peraí, esse negócio só faz mal para mim. Aí eu vou tentar olhar para a mágoa e falar assim, tá, nem foi tanta coisa assim também, né? A pessoa tem direito de errar, né? Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Aí eu começo a analisar com um olhar mais cristão, mais maduro. E aí eu começo a diluir aquela mágoa. Bom, tá doendo, sim, claro, tá doendo, né? Mas isso é por conta do meu orgulho, do meu melindre. Vou tentar superar isso. Então eu já tenho um olhar diferente. E quando eu faço isso, ó, eu diluo a mágoa com a perda do significado. Já deve ter acontecido com vocês. Às vezes você não está num bom dia. Aí a pessoa vem e fala um negocinho desse tamanho. E você já fica irritado, já dá um show e tudo mais. Aí você acorda no outro dia, você fala, meu Deus, o que eu fiz? Né? Por quê? Porque já perdeu o significado, foi uma coisa de momento. Às vezes a gente não está muito bem, né? Tem dia que a gente não está muito bem, tem semana que a gente não está muito bem, tem mês que não está muito bem, tem reencarnação que você não está muito bem, né? Por isso que existem várias.
E aí, entendi, poxa, fiquei magoado, mas já deixa pra lá, né? E aí vem esse sentimento de pacificação interior, porque você não pega aquilo, não precisa ter rancor, sentimento de vingança, ficar lembrando, ressentimento, lembra do Tupperware, né? Não precisa ficar preso nisso, tá? E aí eu vou ter um novo olhar para o ofensor entre aspas aqui, né? Sem desejo do mal, sem desejo de vingança. E esse é o primeiro passo que está lá no Evangelho, né? Que o perdão é um processo, né? E comece no processo do perdão como? Comece não desejando mal para a pessoa. Eu sei que é natural no primeiro momento a gente querer que a pessoa morra, né? Enforcado, estraçalhado, retalhado, enfim. Mas quando a gente supera isso e olha e fala, bom, aconteceu, mas não desejo mal para a pessoa. Mas esse desejo tem que ser sincero, tem que ser honesto, tá? E aí, eu simplesmente vou esquecer a ofensa, não pelo cérebro, porque quem tem memória boa não esquece. Essa é a diferença do perdão da liturgia e o perdão psicológico, né? Então eu vou lembrar do fato, mas aqui no coração não vai mais ressentir de uma maneira ruim, deletéria. Eu vou lembrar, aconteceu, né? Tá tudo bem, vamos tocar a vida para frente, né? E aí o segundo passo, se possível, que está no Evangelho também, vou fazer o bem ao ofensor, se possível, tá? Se possível. Não faça o bem querendo mostrar que você é bom, que você é um servo do Cristo, que você é um espírita dedicado. Às vezes não é sincero, às vezes não é honesto. Então precisa estar muito bem claro isso dentro da gente. Olha, não desejo mal para a pessoa, mas não quero vê-la. Ok, é um processo, está tudo bem, né? Agora, não desejo mal para a pessoa e vou tentar ajudá-la. Se for um desejo sincero, verdadeiro, ótimo, faça, porque a gente entendeu o processo, né? E isso, obviamente, nos traz uma pacificação interior, um estado de harmonia, de plenitude. Porque eu entendi, estou superando o quê? Uma provação. Né? O que é a provação? É o treino moral. Então, nesse treino moral, eu me dei bem. Então, a pessoa foi lá, me xingou de alguma coisa. Esse treino foi bom. Mas aí a pessoa me traiu. A traição é mais difícil, né? Aí eu superei a traição. Mas a pessoa me traiu e me roubou. Então veja, às vezes vai aumentando de dificuldade o processo. Por quê? Porque é um treino moral. E a gente vai se fortalecendo, obviamente, para isso, né? Então tudo isso aqui, pessoal, que eu falei, né, é um processo. E vai depender do indivíduo, da sua estrutura moral, da sua estrutura psicológica, né? E conforme a ofensa recebida, como eu disse. Às vezes ele me caluniou, né? Às vezes ele me traiu. Às vezes ele me traiu, ele me roubou, às vezes ele fez coisa pior, às vezes ele me matou numa existência, né? E aí como é que eu fico com isso? Tá? E aí, o terceiro estágio, que é da compreensão do processo todo, que é o da libertação. Esse estágio da libertação ele é interessante, né? Porque ele cai naquilo que eu falei inicialmente. O indivíduo jamais se ofende e, portanto, não tem necessidade de perdão, né? E isso cai naquilo que eu falei inicialmente. Olha, o perdão é algo muito simples. Basta não se ofender. Onde é que está o problema aqui? Qual que é o problema do perdão? Toda a temática do perdão que nós estamos falando, ele reside onde? Na ofensa. Né? E por que eu me ofendo? Porque eu sou orgulhoso. Então quando Kardec enuncia que as duas grandes chagas da humanidade são orgulho e egoísmo, ele estava certíssimo nisso, né? Então, o problema do perdão, ele se resolve quando a gente não se ofender. Então, ele é simples, porque basta não me ofender. Mas ele é extremamente difícil, por quê? Porque nós nos ofendemos muito facilmente. Né? Porque somos melindrosos, né? E a nossa evolução, como eu disse, ela está mais perto do início do que do final. E, ninguém fica chateado com isso. Isso é perfeitamente normal. A escola da Terra é para treinar isso. Mas a gente precisa reconhecer que tem essa dificuldade, tá? Senão a gente vai perder a reencarnação. E isso é um fato interessante pelo seguinte, muita gente acha que a evolução basta reencarnar. Gente, só reencarnar não basta. Tem que reencarnar e fazer o quê? Fazer alguma coisa na reencarnação, senão... eu preciso fazer faculdade. Aí eu vou lá na faculdade, eu fico lá.
Não está estudando, não está fazendo prova, está tirando zero em tudo. E aí, adianta alguma coisa? A reencarnação é a mesma coisa. A gente precisa entender o que veio fazer aqui. Então precisa treinar essas coisinhas, né? Não são fáceis. E aí vem uma reflexão para a gente sobre tudo isso. Ó, pessoal, por qual razão eu me sinto tão ofendido pelo que os outros fazem? Por qual razão? Às vezes a pessoa... Eu acho interessante isso. Às vezes a pessoa está te olhando e a outra fala assim, você viu a pessoa lá? Já está me julgando. Eu falei, não vi. Não, você não viu o jeito que ela me olhou? Tem gente que é tão melindrado, tem autoestima tão baixa que a pessoa não pode olhar para o outro, né? E aí o Chico diz assim, que muitas vezes a pessoa está te olhando e você está olhando para ela, aí você fica pensando, o que será que ele está pensando de mim? E a pessoa está pensando a mesma coisa, o que será que ele está pensando de mim? Né? Então assim, a gente tem um problema de um complexo de inferioridade muito grande, que sempre acha que o outro está pensando algo da gente. E às vezes não está. Ele está pensando o que eu estou pensando dele. As pessoas estão muito preocupadas com elas mesmas, né? E aí, vejam só, outra reflexão. Por qual razão me sinto tão melindrado com aquilo que as pessoas fazem? Né? Por que eu tenho que me melindrar com tudo? Tem gente que, meu Deus, você fala uma coisa, a pessoa já fica melindrada, ela já te toma como inimigo mortal. Cria lá uma blacklist, uma lista negra, o seu nome está lá, encabeçando tudo lá. Né? E aí, outra questão. Por qual razão eu me ofendo tão facilmente com coisas que muitas vezes são totalmente infantis? Eu vou contar um negócio para vocês, é verdade. Eu tenho um amigo meu que ele é São Paulino. Olha que bobagem. Se você chamar ele de corintiano, você vai arrumar uma briga com ele. E uma coisa tão boba, né? Futebol. Futebol é pra gente se divertir, pra gente curtir, é uma paixão. Ela tem a sua magia, tem a sua razão de ser. Mas eu não posso ficar ofendido porque alguém fez uma brincadeira. Mas tem gente que não dá para você brincar. Não dá para você falar absolutamente nada. Então, o que está por trás disso? Complexo de inferioridade, uma autoestima baixa, uma necessidade de ser aceita, onde que a pessoa precisa olhar para essas coisas. Né? Porque senão vai ter esse problema com orgulho e vai passar a encarnação inteira não sabendo por que se ofende tanto com as coisas. E aí, o problema é sempre de quem? O outro que é inferior. Não sou eu que tenho problema, é o outro que é mau, o outro que ofende, o outro que calunia e por aí vai. Né? Então veja, esse conflito da mágoa, do ressentimento, né, dessa ofensa tão facilmente, diz a Joana de Ângeles que ele pode ser superado pelo exercício da autovalorização. O que significa isso? Melhorar a minha autoestima. Porque se eu tenho autoestima boa, se eu consigo compreender que eu sou filho de Deus, que está tudo bem, que tudo que eu tenho é para o meu crescimento, né, e tudo que eu tenho é o necessário, é o suficiente, nem mais nem menos, não preciso invejar ninguém, não preciso desejar as coisas do outro, não preciso me ofender porque alguém falou mal de mim ou algo do tipo, que está tudo bem, que o meu dever é com a minha própria consciência. A Joana de Ângeles diz muito isso. Né? Nunca se justifique para os outros. Se você está trabalhando no bem, se você está tentando ser uma pessoa melhor, fica em paz com a sua consciência, porque as pessoas vão falar mal da gente. Né? Isso faz parte, isso está no contexto, você reencarnou na Terra, não reencarnou em Júpiter, não reencarnou em Saturno, ou no planeta Zagor, lá da constelação Delta XY. Não, está na Terra. E a Terra tem humanos. E os humanos são falhos. Né? E esse é o treino, esse é o exercício, conviver com humanos. Né? Mesmo porque nós também somos humanos. E pense no seguinte, tem pessoas que nos toleram também. Porque, gente, nós também não somos fáceis. Nós não somos pessoas fáceis. A gente acha que é fácil, mas não é. Tá? É só perguntar para o familiar na hora que chegar em casa. Eu sou fácil, eu sou difícil? Melhor não falarmos disso. Né? Então vejo, nesse sentido de autovalorização, no sentido de utilidade à vida, né? De sabermos que nós estamos no caminho do bem. E aí, nesse sentido, importa saber o que é auto-perdão. O que é auto-perdão? É eu aprender a me aceitar como eu sou, a entender que eu posso errar, e que eu também vou magoar as pessoas. E aí, esse auto-perdão é interessante porque muita gente acha assim, auto-perdão é assim, eu errei, eu me perdoo e está tudo bem. E não é isso. Tá? Auto-perdão é mais do que isso, olha. O perdão, auto-perdão, que é o perdão a mim mesmo, ele tem algumas
fases interessantes. Então, o auto-perdão, ele consiste no seguinte, é uma ação consciente de, primeiro, me arrependo do erro. Não estou falando do erro porque errar faz parte, é intrínseco a todos nós. Nós erramos. Errei, então vou me arrepender do erro. Esse é o primeiro passo. Agora, se eu só me arrependo do erro e não faço nada, eu vou cair numa culpa doentia, cair no remorso. Então o auto-perdão, ele vem tirar a gente desse marasmo, do vitimismo e fala assim, se arrependeu do erro, se responsabiliza. Você vai assumir que você errou e que a culpa é sua. E está tudo bem. Mas só me responsabilizar não basta. Quando eu me responsabilizo, diz a Joana de Ângeles, que eu estou na culpa terapêutica. Porque a culpa, ela tem a sua razão de ser. Então, se eu só vou lá e me arrependo do erro e não faço mais nada, eu estou numa culpa improdutiva. Tá? Então, eu me responsabilizo. Quando eu me responsabilizo, eu já estou na terapêutica. Então, assumi o erro, magoei a pessoa, feri alguém. Né? E aí, o próximo passo é, eu vou aprender a lição disso. Tá? E o mais importante, vou evitar repetir o erro, internalizar o acerto. E mais importante que isso, vou reparar. Preciso reparar. Isso está lá, né, no Kardec, quando ele diz isso. Né, que a gente precisa se arrepender, né, expiar e reparar. Tem que ter a reparação. Então veja, a Joana de Ângeles diz isso, olha, que auto-perdão significa a gente dar a oportunidade de crescimento interior, de reparar os prejuízos, aceitar as próprias estruturas, que eu posso errar, que eu sou filho de Deus, que não tem problema, mas não ficar preso no erro. Né? Tomar consciência do erro e seguir adiante. E lá no curso a gente sempre comenta isso, né? Tem um ditado que diz isso, né? É errando que se aprende. Então, esse ditado não faz nenhum sentido. Não é errando que se aprende, é errando que se erra. Como é que se aprende? Corrigindo o erro. Tá? Então, errando, tomando consciência do erro e corrigindo o erro. Como é que eu corrijo o erro? Eu vou ter que reparar. E essa reparação, né, ela não precisa necessariamente ser com a pessoa. Porque às vezes a pessoa não tem estrutura psicológica para entender. A reparação, conforme a questão 621 dos Espíritos, é com quem? Com a nossa própria consciência. E a reparação com a consciência é o quê? É fazer a lei de Deus. Fazer o bem, fazer a caridade. Caridade material, caridade moral, não importa. É seguir a lei de Deus. Tá? Então vejam só, essa questão 621, ela diz isso. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então eu vou reparar com a minha consciência. Errei, caluniei alguém. Bom, eu vou reparar isso. Não precisa ser com a pessoa. Como é que eu reparo isso? Quando trouxerem uma fofoca para mim, eu vou seguir o que o Emmanuel fala. Vou ser o ponto terminal do mal. Não vou levar isso para frente. E mais, vou ressaltar as qualidades da pessoa. Vejam que treino. É um treino interessante. Você não gostaria que fizessem isso com você? Está na máxima de Jesus. Fazer ao outro que gostaria que fosse feito a nós outros. Então, quando vierem e falar, você viu a pessoa lá? Né? Você viu a palestra do Paulo sobre o perdão lá em Pederneiras? Né? Nossa, ele é duro com as pessoas, né? Ele fala mal. Aí você vai falar, não, o Paulo é um bom moço. O Paulo, ele tem boas intenções. Ele é meio assim, né? Carrancudo e tal, mas o coração dele é bom. Entenderam, né? Vocês vão me defender por aí. Tá? Então é isso. O Chico diz que a vida feliz é construída com a consciência tranquila. Né? A consciência tranquila é algo fantástico para todos nós. Está lá no Livro dos Espíritos. No que consiste a felicidade? Né? No contexto material, a posse do necessário. E no contexto moral, a consciência tranquila pelo dever cumprido e a fé no futuro, ou a confiança em Deus, que é a mesma coisa. Tá? Então vejo, quando a gente erra e se culpa, a gente tem dois caminhos a seguir. Né? O mais fácil, que é a culpa terapêutica, é a gente assumir a responsabilidade, né, do erro. Ou eu posso simplesmente cair no remorso e no ressentimento, né, e aí eu vou ficar preso, né, numa culpa de achar que eu devo sofrer, que eu devo pagar pelo erro cometido. E isso é interessante pelo seguinte, essa lamentação inútil, esse vitimismo que a gente se impõe, ele tem uma característica psicológica muito interessante.
Porque a pessoa acha que se ela ficar se vitimizando, se punindo, e às vezes gera até uma doença psicossomática para ela pagou, ela se libertou. E pior, né, se ela achar que pelo fato dela estar sofrendo pelo mal causado a outrem, e ela estar sofrendo, ela está liberada para continuar fazendo a coisa errada. Então é um psiquismo muito infantil, muito imaturo. Então, na verdade, a pessoa não repara o erro cometido, né? E ao contrário, fica sofrendo, e esse sofrimento ele é totalmente inútil, porque o sofrimento ele tem a sua razão de ser. O sofrimento, né? Então essa é outra coisa importante, nós já falamos que a reencarnação por si só não basta. O sofrimento por si só ele não basta. Qual o objetivo do sofrimento na vida do indivíduo, de todos nós? Que o indivíduo reflita, que ele repense as suas atitudes, que ele extraia um ensinamento daquilo ali. Senão o sofrimento não serve para nada, né? É claro que não estamos fazendo apologia ao sofrimento, não é isso, né? Então a Joana diz isso, ó, não fique preso na culpa, tá? Após reconhecer o teu erro, né? Te responsabiliza e repara, tá? Tem outro nível, né? Como diz o adágio popular, se a culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser, que é a desculpa. Então eu vou começar a arrumar desculpas, né? Então o correto seria, né? Sem desculpas, assumo, eu errei, a culpa foi minha e vou reparar. Mas normalmente a gente tem uma atitude assim, ó, eu não assumo a responsabilidade, tá? E aí eu faço uma racionalização. O que é isso? Eu vou tentar arrumar uma desculpa para algo que eu sei que é errado, tá? Então isso se chama racionalização. O intelecto passa a agir e aí eu começo a dar as desculpas mais esfarrapadas tentando justificar o meu ato, né? Então isso é um processo de mascaramento de virtude, porque eu assumo que eu não erro. Quem errou? Os outros, a vida, o clima, a política, o governo, todo mundo, menos eu. Não. Aí eu começo a cair na desculpa, tá? E aí, o terceiro nível, que é a ação responsável, para eu me libertar dessa culpa e para eu aprender a me perdoar. O que é isso, né? A Joana diz isso, olha, a consciência não perdoa. O que significa isso? Que toda vez que nós transgredirmos a lei de Deus, questão 621, a nossa consciência vai chamar a atenção. E em um determinado momento, nós vamos ter que nos reabilitarmos perante a nossa própria consciência. Essa é uma questão muito interessante, né? Eu já fiz até um seminário falando sobre a culpa e nós ficamos 3 horas falando sobre a culpa. Então é um assunto extremamente interessante. Leiam, por exemplo, o livro Libertação, do André Luiz, do Chico Xavier, no capítulo chamado Uma Cidade Estranha. Vocês vão ver o que a culpa faz com o indivíduo quando ele vai para o mundo espiritual. É a culpa que nos leva para esses lugares sombrios. É a culpa que faz, muitas vezes, que nós reencarnemos com determinadas deformidades, né? Porque não é interessante para Deus que a gente nasça desse ou daquele jeito. Seria interessante que nós nascêssemos, né, de uma forma estruturada, com inteligência, conscientes do nosso erro, para reparar o nosso erro. Mas muitas vezes, pelo desequilíbrio da culpa, a gente acaba deformando o nosso perispírito, tá? Então veja, quando eu me responsabilizo pelo erro, eu começo ali, ó, me arrependo, aí eu vou para o processo de expiação. E a expiação, ela não necessariamente significa sofrimento, porque eu posso expiar como, né? A expiação é uma prova mais dura. Eu posso expiar pelo amor, não posso? Não posso reparar pelo amor? Não posso fazer um sacrifício em favor da humanidade? Isso é uma expiação, não é? Vocês acham que a vida do Chico foi fácil? De certa forma, ele estava sendo provado e expiando algumas coisas ali que nós não sabemos, tá? Ou simplesmente eu posso reparar por outro caminho. Aqui eu coloquei a citação do Pedro, que ele diz exatamente isso, né? Que o amor cobre a multidão de pecados. Então, se eu ficar esperando o sofrimento para resgatar meus erros, talvez não seja mais interessante. Porque o que a divindade quer de nós é que nós nos mexamos, para que nós entremos no fluxo do amor, para reparar com a nossa consciência. Esqueça o outro, nossa consciência. Se o outro estiver no caminho, ótimo, né? Repara com ele também, né? Mas reparar como? Com o amor, com a caridade, né? Treinando as nossas virtudes. Ou ainda eu posso simplesmente escolher o caminho da dor. Lembram lá do livro Há 2000 anos? Quando Jesus encontra com Públio Lentulus e diz para ele, bom, você pode me seguir agora ou esperar o concurso dos séculos.
que ele optou? Ah, eu gosto de sofrer, eu vou esperar uns 10 séculos. E foi exatamente isso, né? 50 anos depois, ele voltou lá, né, como um escravo, né? E por aí, outras reencarnações dele. Normalmente nós optamos por esse caminho, né? Porque faz parte do processo evolutivo. Muitas vezes não temos estrutura moral para escolher o amor. Mas aqui tem uma filosofia para a gente pensar, pessoal. Eu não vou falar sobre isso, mas pensem. A dor também é uma forma de amor, né? Parece que não, mas é. Tá? O não também faz parte do amor, né? É um aprendizado mais duro, mas ainda é amor. O Chico tem uma mensagem muito bonita sobre isso, onde ele diz: tudo é amor. Tudo é amor. Até a indiferença que você acha que muita gente diz que é a antítese do amor, não é. Diz o Chico lá, a indiferença é o amor que se esconde. Ou o ódio, não. Né? O ódio é o amor que adoeceu gravemente, mas é amor. Né? E por aí vai. Então vejo, vou dar alguns exemplos aqui, já caminhando para o final da nossa conversa. No encontro de reparação, também está lá na Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, onde ela mostra isso. Olha, lembra o caso da adúltera que eu comentei? À noite, a adúltera, tocada pela figura de Jesus, foi procurá-lo, né? E ela se sentindo um lixo, obviamente, porque a vida dela tinha acabado. Imagina uma mulher sem marido, naquela época, adúltera, o que ela ia fazer agora? Né? Não ia arrumar emprego nem de flanelinha, né? Para as carruagens lá. E aí Jesus conforta ela dizendo: olha, continue trabalhando sem culpa. Né? Você errou, se arrependeu, agora está na hora de reparar. E aí ele dá essa informação para ela: ó, o que mais importa é o arrependimento sincero, se liberta da culpa, tá? Confia em Deus e tenha paciência que a vida vai se encaixar. E ela seguiu a recomendação de Jesus e foi trabalhar na caridade, no amor ao próximo, tá? Aí, olha só, lembra do adúltero? Né? Porque ninguém fala do adúltero, né? A mulher foi pega em adultério, mas ninguém adultera sozinho. Tinha um homem com ela, não tinha? Cadê esse homem? E aí nesse livro, Trigo de Deus, também, Amélia Rodrigues comenta, olha, o adúltero, o sedutor, o Dom Juan, continuou seduzindo as mulheres carentes e tudo mais. E aí o que aconteceu? Ficou doente, pegou sífilis, porque naquela época não tinha remédio contra a bactéria, né? Não tinha penicilina e tudo mais. E aí caiu na casa do caminho, onde os apóstolos, os cristãos eram atendidos, né? Os apóstolos trabalhavam, atendiam os cristãos. E aí se arrependeu, se converteu ao cristianismo e começou a trabalhar em favor do próximo para reparar os seus erros. Com quem? Com a própria consciência, exatamente, Rodrigo. Com ele mesmo. Porque ele começou a trabalhar, ajudar os homens, as pessoas. Ele não traiu aqueles homens, ele não saiu com aqueles homens, ele não iludiu aqueles homens, mas com a própria consciência, trabalhando no bem. Tá? E o mais interessante, no livro Pelos Caminhos de Jesus, Amélia de Rodrigues também conta, ó, encontro de reparação. 10 anos depois, na cidade de Tiro, um homem chega ferido e coberto de chagas para ser atendido por quem? Pela adúltera que estava trabalhando em favor dos cristãos. Ela atende o homem, lhe dá comida e lhe fala de Jesus. E aqui vem o mais interessante. Quando ela fala de Jesus, ele fala assim: ah, Jesus, o Nazareno, eu conheci ele, mas não tive oportunidade de conviver com ele. Ele salvou a minha esposa, porque eu a levei para ser apedrejada em praça pública. E ele falou comigo mentalmente. E ele salvou a minha esposa. E a mulher encheu os olhos de lágrimas, porque quem estava ali na frente dela? O marido, que a levou para ser apedrejada. E o que ela fala para ele? Tudo bem, você vai ter chance de conhecer Jesus agora. Que o mais importante é arrependimento sincero, a confiança em Deus e a paciência. Repete para ele aquilo que Jesus havia dito para ela. Olha que coisa bonita, né? Espetacular. Vejam, por exemplo, o caso de Paulo de Tarso. Né? No caminho para Damasco, quando ele encontra com Jesus, se culpou, arrumou uma desculpa. O que ele disse? Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja,
assumiu que errou, se responsabilizou e falou, eu vou reparar. O que eu tenho que fazer? E aí Jesus vai preparando o caminho dele. Né? Para a gente encerrar nossa conversa, né? Vocês não ficarem com muito ódio de mim nessa noite. Reflexões finais. Né? Perdão, como nós dissemos, não é atitude para fingir que está tudo bem. Tá? Errou, vou sinalizar, mas não vou ficar contra a pessoa. E o mais importante, quando nos ferirem, nos magoarem e vierem pedir desculpa, falando, mas você é espírita, você tem que me perdoar. Você fala, não, estou magoado. Então a pessoa me deu um soco no olho. Meu olho está roxo, fechado, está doendo. Aí eu vou falar, não, está tudo bem, então não está doendo. Não, está doendo sim, estou magoado, estou ferido, me dá um tempo. Amanhã a gente conversa. É melhor, porque a gente está pontuando para a pessoa que o que ela fez está errado. Não estou contra ela, mas está errado, estou magoado. Depois a gente conversa e a gente se acerta, tá? Sejamos honestos e gentis com a gente, senão a gente adoece. Porque aí vai ficar se culpando depois, devia ter falado, né? Ou vai ficar murmurando e fofocando com os outros, você viu que falso, que cínico? Depois de tudo que fez ainda vem pedir perdão? Gente, já passamos dessa fase, né? Não podemos fazer mais isso, tá? Até podemos, mas não deveríamos, tá? Então, o perdão não vai tornar outra pessoa melhor, né? Mas vai tirar um peso grande de mim, tá? Porque vai me tornar alguém melhor, se possível, tá? Se possível. Não vamos querer dar um passo maior do que a gente consegue, tá? Não abrace a culpa, nem a desculpa. Elas são inúteis, não servem para nada. Cultive o auto-perdão, ou seja, assuma a responsabilidade e repare com a própria consciência. Porque quando eu faço isso e eu me perdoo pelos meus erros cometidos, olha que interessante, eu assumo que eu erro. Quando eu assumo isso, o que eu estou dizendo para o outro? Que o outro também tem o direito de errar. E quando eu entendo que o outro tem o direito de errar, eu passo a trabalhar melhor o perdão. Porque eu sei que a pessoa não tem condição de acertar ainda. Porque eu também erro. Então, quando eu erro e eu reparo comigo mesmo, eu estou dizendo uma mensagem muito simples para mim. Olha, tá vendo? Você que se acha tão bom, tão perfeito, você erra. Né? E você precisa se perdoar. Que dirá o outro? Precisa perdoar o outro também. Porque o outro também erra e é nosso irmão. Né? Então, se eu não perdoo a mim mesmo, não vou conseguir perdoar o meu irmão. É letra morta. Não vou conseguir. Então o auto-perdão é extremamente importante para que eu aprenda a perdoar o outro. Por quê? Por conta disso que eu falei. Quando eu reconheço que eu erro, e eu vou errar muito ainda, né, eu estou dando o direito do meu irmão ao meu irmão de errar também. E consequentemente, aquilo que Jesus falou, não julgueis, perdoe. Tá? Então se eu não perdoo aos outros, aí eu vou ficar carregando esse fardo da mágoa, do rancor, do ressentimento. Lembra do Tupperware? Né? Não é bom. Permita sentir raiva. Não tem problema sentir raiva, mas não deixe essa raiva ganhar campo. Tá? Olha para essa raiva. Por que eu estou com raiva? Porque tem orgulho. E se eu deixar, a raiva vira mágoa. Então, tente não guardar mágoa, se possível. Se não conseguir, não tem problema. Mas olhe para isso. Tá? Permite sentir raiva. Né? Então, tem umas coisas interessantes. Você vai na cozinha tomar um chá e lá no chá está escrito mate. Aí você lembra da pessoa falando, mata ou não mato? Não mate. Né? Mata esse desejo de matar, né? Porque ele vai complicar muito a gente. Tá? Então, olha só, ofereça a outra face. Né? Tem uma frase bonita, diz assim, o sândalo perfuma um machado que o fere. Né? Ô Emmanuel, se alguém te insulta ou fere, esquece e passa. Ninguém apaga o mal criando um mal maior. Isso é muito interessante. Tá? Não haja com hipocrisia. O que é isso? Eu perdoo. Mas a vida ensina. E a pessoa fala com uma cara de demônio assim, que dá até medo. Ou seja, não perdoou. Está presa na vingança. Né? Ou ainda, eu perdoo, mas ainda bem que existe a lei de causa e efeito. Você está desejando que a pessoa sofra. Então, não perdoou. Reconheça, não seja hipócrita. Olha, está difícil perdoar isso aqui. Ótimo, é libertador.
É você se conhecendo e reconhecendo que eu tenho dificuldade com perdão. Qual que é o problema disso? Nenhum. Deveria ser melhor, mas não sou. E estou tentando. Ótimo, esse é o processo. Por incrível que pareça, quando a gente faz isso, a gente libera um fluxo dentro de nós. Quando você fica fingindo, mentindo, você está preso. Quando você reconhece, você se abre e as possibilidades aparecem para a gente se tornar cada vez melhor, mais humilde. Isso é um sinônimo de humildade. Olha, não dou conta. Estou sendo honesto com vocês e comigo. Tá? Então vejam, uma boa definição de perdão para a gente encerrar nossa conversa de hoje. O perdão, de forma simples, eu gosto dessa definição, tá? É a tentativa de seguirmos em frente, aceitando que o passado não saiu exatamente como gostaríamos, tá? Mas cabe a nós outros criarmos, pelo esforço pessoal, um futuro melhor, vivendo o presente da melhor maneira possível. Em termos simples, seria assim, ó, pessoal. Bom, perdão significa assim, aceitar que o passado não saiu do jeito que eu gostaria. E está tudo bem. Qual é o aprendizado que eu vou tirar disso? Isso é fantástico. Se a gente entende isso, a nossa vida, olha, ela melhora muito. Tá? Só para a gente terminar a nossa conversa. 2 frases de Meimei. Não permitas, porém, que o perdão seja apenas um som musical nos movimentos da língua, da boca para fora. Reflete quantas vezes tem errado também, tá? Reclamando entendimento e tolerância, e esquece toda ofensa do coração, tá? Recomeçando a servir ao lado de teus irmãos, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela paciência de vocês, tá? Me perdoe por ter passado um pouquinho da nossa hora, tá? Vamos refletir sobre isso. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, que assim seja. Obrigada, Paulo. Acho que é uma palestra para a gente rever de novo, né? E também pensar bem sobre o perdão, porque é difícil rezar o Pai Nosso se a gente não colocar o perdão em prática, né? A gente pede tanto a Deus que nos perdoe, assim como a gente perdoa quem nos tem ofendido, né? Essa parte é a parte mais complicada do Pai Nosso. Então, como eu disse, o Paulo sempre vem nos trazer o Evangelho de uma forma clara, puxa a orelha da gente como deve ser, e faz a gente pensar, porque se não for para isso também, como você disse, né, não resolve. Se eu vir aqui ouvir e achar bonito, ir embora e falar que legal, beleza, e isso não mudar a minha vida, não resolveu muito, né? Então, muito obrigada. Eu acho que você fez a gente pensar bastante sobre isso. Fica o convite para as pessoas que quiserem ouvir de novo pelo YouTube. Ele fez umas perguntinhas ali que a gente podia responder depois, ouvindo a palestra novamente. Responder sinceramente lá, nós e Deus, né? Ou nós em frente ao espelho. E a gente consegue achar o ponto que a gente tem que mudar, né? Eu queria agora pedir para todos se sentassem confortavelmente, para a gente poder fazer o passo coletivo para todos que estão aqui e os nossos amigos do Face, que eles estão em sintonia sempre com a gente, as pessoas que estão pedindo, que estão desequilibradas, passando por problemas de saúde. Vamos entrar em sintonia nesse momento com a espiritualidade maior, agradecendo em primeiro lugar sempre a Deus, nosso Pai, que nos permite, que nos dá a oportunidade da vida, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e tentando colocar em prática Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão mais velho, como eu gosto assim muito de vê-lo, que nos ajude a colocar em prática o perdão, principalmente o auto-perdão, para a gente se perdoar e conseguir perdoar o nosso próximo.
a espiritualidade amiga e companheira que nos auxilia nos trabalhos aqui dessa casa com muito amor. Desde o começo desse dia, esse ambiente já foi preparado para receber a todos que aqui estão. A espiritualidade já sabe o que cada um necessita. Jesus se põe à frente de cada um nesse momento, com seus braços abertos, num abraço de luz, fraterno, nos envolvendo, colocando o remédio necessário na água que vamos beber, tanto nós aqui presentes, quanto os nossos amigos que nos assistem, aquela pessoa que estamos pensando nesse momento, aos nossos familiares que ficaram em casa, as pessoas que necessitam nos hospitais, em situações difíceis, doloridas, tristes, as pessoas abandonadas pela sociedade, pela família, que se sintam amparadas, que na água que irão beber em qualquer momento, que a espiritualidade visite a cada ser e coloque ali o remédio necessário para o seu corpo físico, restabelecendo suas células, mas principalmente para o espírito, nutrindo sempre a esperança, o amor, a certeza que Jesus não nos abandona, que Deus, como um Pai bondoso que é, sempre está do nosso lado, que tudo há um motivo, tudo há uma razão, que nós olhemos sempre para Deus com esses olhos bondosos de Pai, que nos ajude a passar por todas as dificuldades que nos são apresentadas. Agradeço a espiritualidade amiga que esteve conosco. Agradeço a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão que nos amparou e nos abraçou nesse abraço de luz. Aqui, aos nossos amigos que nos assistem. Ao mentor desta casa de oração, aos nossos mentores, gratidão. Que consigamos ir embora em paz, melhores do que aqui chegamos. E essa paz se estenda aos nossos lares, aos nossos amigos, às pessoas que nos rodeiam. Que assim seja. Só um recadinho que eu não dei no começo. Dia 30/11, a Célia Diniz vai fazer uma palestra aqui com a gente lá no hotel, no Siena, né? Às 15 horas. Das 15 às 16, ela vai falar sobre a palestra do perdão. Depois das 16h30 vai ter um intervalo, né, para o café. Das 16h30 às 18 vai ter um bate-papo com o Alexandre, o Renato e a Célia. Sobre o Chico, a convivência dela com o Chico, sobre o tema perdão também, né? Vai ficar aberto para perguntas. E eu convido a todos no dia 30, no sábado, a comparecerem lá. Ela já veio ano passado, foi uma tarde bem gostosa, proveitosa. Ela tem muito para nos ensinar, assim. Ela fala com propriedade sobre o perdão, sobre perda, sobre dor e muitas outras coisas que a gente precisa ouvir, né? A entrada é de graça. Nós estamos somente pedindo quem quiser colaborar com um pacote de macarrão para nossa evangelização da Cidade Nova, que a gente já tem há 7 anos, e a gente faz almoço todo domingo para eles. Então, esse macarrão vai para nossa evangelização, tá? Então, dia 30, todos convidados, tá bom? Eu vou ler só o Alexandre sempre faz um texto sobre o tema da palestra. Vamos lá, então, perdoar é libertar-se. Se alguém lhe atirasse uma pedra, o que você faria com ela? Você a juntaria e guardaria para atirar no seu agressor em momento oportuno ou a jogaria fora? Trataria dos ferimentos? Esqueceria a pedra no lugar em que ela caiu? Se você respondeu que a guardaria para devolver em momento oportuno, então pense em como essa pedra irá atrapalhar você durante a caminhada.
Vamos supor que você a guarde no bolso da camisa, onde fica bem mais fácil pegá-la quando for preciso. Agora imagine como essa pedra lhe causará bastante desconforto. Primeiro, porque será um peso morto a lhe dificultar a caminhada, exigindo maior esforço para mantê-la no lugar. Segundo, porque cada vez que você for abraçar alguém, ambos sentirão aquele objeto estranho a machucar o peito. Terceiro, porque se você ganhar uma flor, por exemplo, não poderá colocá-la no bolso, já que ele estará ocupado com aquele peso inútil. Em quarto lugar, o seu agressor poderá desaparecer da sua vida e você nunca mais voltar a encontrá-lo. E nesse caso, terá carregado a pedra inutilmente. Fazendo agora uma comparação com uma ofensa qualquer que você venha a receber, podemos seguir o mesmo raciocínio. Se você guardar a ofensa para revidar em momento oportuno, pense em como será um peso inútil a sobrecarregar você. Pense em quanto tempo perderá mentalizando o seu agressor e imaginando planos para vingar-se. Pondere sobre quantas vezes você deixará de sorrir para alguém pensando em como devolverá a ofensa. Se você insistir em alimentar a ideia de revide, com o passar do tempo, se tornará uma pessoa amarga e infeliz, pois esse ácido guardado em sua intimidade apagará o seu brilho e a sua vitalidade. Mas, se você pensa diferente e quando recebe uma pedrada, trata dos ferimentos e joga a pedra fora, perceberá que essa é uma decisão inteligente, pois agirá da mesma forma quando receber outra ofensa qualquer. Quem desculpa seu agressor é verdadeiramente uma pessoa livre, pois perdoar é libertar-se. Ademais, quem procura vingança se iguala ao seu agressor e perde toda a razão, mesmo que esteja certo. Somente pode considerar-se diferente quem age de forma diferente e não aquele que deseja fazer justiça com as próprias mãos. Em casos de agressões que mereçam providências, devemos buscar o apoio da justiça e deixar a cargo destas os devidos recursos. Todavia, vale ressaltar que perdoar não é apenas esquecer temporariamente as ofensas, é limpar o coração de qualquer sentimento de vingança ou de mágoa. A pedra bruta perdoa as mãos que a ferem, transformando-se em estátua valiosa. O grão de trigo perdoa o agricultor que atira ao solo, multiplicando-se em muitos grãos que, esmagados, enriquecem a mesa. O ferro deixa-se dobrar sob altas temperaturas e perdoa os que modelam, construindo segurança e conforto. Perdoar, portanto, é impositivo para que toda hora e todo instante, pois o perdão verdadeiro é como uma luz arremessada na direção da vida que voltará sempre à fonte de onde saiu. Pense nisso. Bom, fora a pedra, eu nunca mais vou esquecer do Tupperware, né? Então, vamos pensar nisso. Muito obrigada, gente. Nunca mais eu vou esquecer do Tupperware.